E aí, meu povo, vocês estão bem? Espero que sim. Olha, então aí você está assistindo essa aula de manhã, bom dia. Se estiver assistindo à tarde, boa tarde, de noite, boa noite. Se for de madrugada, melhor ainda, né? Essa companhia maravilhosa minha, para você aí de madrugada. Hoje eu vou revisar geometria das moléculas, ligação intermolecular, polaridade. Vai ser um momento bem legal para a gente, tá? Bora. Olha aí, pessoal, geometria molecular, o arranjo espacial das moléculas. Olha, tem várias moléculas aqui, todas arrumadinhas, né? Essas moléculas aí, pessoal, elas seguem um arranjo que é bem lógico na natureza. A maior distância entre os ligantes, porque quanto mais distante um ligante está do outro, maior a estabilidade da estrutura molecular. Então, isso se segue a uma regra geral. A gente chama de teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Método Vesper. Olha, depende do número de átomos ao redor do átomo central e da presença ou não de elétrons não ligantes nesse elemento central. Vê como é legal da gente entender. Moléculas diatômicas são moléculas que têm dois átomos, H2, F2, Cl2, HF, HCl. Essas moléculas, pessoal, elas sempre vão estar numa forma linear, uma de cada lado. Elas estão na mesma linha, uma de cada lado. A gente diz, então, que tem uma geometria linear entre elas, tá? Agora, olha bem, se eu tenho uma molécula triatômica, aí agora já tem um detalhe. O átomo, você vai ter um átomo em menor quantidade, por exemplo, CO2, menor quantidade é o carbono, né? Então a gente chama de elemento central. Olha como a gente faz. O elemento central, as duas ligaçõezinhas dele, né? Duas duplas, tá vendo você? E aí ele tem uma dupla. Logo, ele também é linear. Eu tenho o átomo central ligado a dois átomos. É linear. Gustavo, tem elétron não ligante no elemento central? Não. Ah, mas tem no oxigênio. Mas não interessa. É no elemento central que vai fazer a diferença na geometria da molécula. Então, CO2, BeH2, todas essas estruturas são lineares. O ângulo é 180 graus. Quando sobra elétron no elemento central, por exemplo, oxigênio, é família 6A. Então, tem 6 elétrons. Então, sobram dois pares sem ligar. Esses dois pares dão a repulsão e a molécula deixa de ser linear e vira o quê? Vira uma molécula angular. Vira uma molécula angular. Então, eu tenho aqui uma geometria angular, certo? Olha o ângulo da molécula de água, 104,5. Se ela fosse linear, o ângulo era 180. Lembra disso? Outro caso bem conhecido são moléculas tetraatômicas, ou seja, BH3, NH3, PCl3. Por que tetraatômicas? Porque tem 4 átomos, né? Por exemplo, um de boro, 3 de hidrogênio, um de nitrogênio, 3 de hidrogênio, um de fósforo, 3 de cloro. Aqui, pessoal, tem um comportamento bem interessante. Se não sobrar elétron no elemento central, tá bom? Essa molécula, ela é trigonal. Olha aí, ela é uma molécula trigonal. É uma estrutura plana, tá? Trigonal plana. E o ângulo do triângulo é 120 graus. Agora, cuidado. Quando sobra par de elétron no elemento central, por exemplo, NH3, sobrou par de elétron, aí muda tudo. Deixa de ser um triângulo e vira uma pirâmide. Então, com 3, quando sobra par de elétron, ela é piramidal. Sobrar par de elétron é quando tem elétron não ligante. Então, vê, pessoal, outro detalhe bem importante aqui é você ver quando ela tem 5 átomos. 4 átomos ao redor do átomo central. Cuidado, tá? Lembra que eu falei no começo? Eu falei que as moléculas devem ter seus átomos um mais distante do outro possível, para que tenha menor repulsão. Então, com 4, muita gente pensa que é um quadrado, né? 4 ligantes seria os 4 vértices, o quadrado. Não é não, tá? É um tetraedro. Porque se fosse um quadrado, o ângulo era de 90. Sendo um tetraedro, o ângulo é de 109. É um ângulo maior, então ela tem maior estabilidade, tá? Então, não esquece, ó, com 2, linear. Com 2, se sobrar elétron não ligante, angular. Com 3 ligantes, trigonal. Se sobrar
par piramidal. Com 4, tetraédrica, certo? E aí a gente pode fazer algumas questõezinhas. Olha aqui, ele dá essa estrutura e pergunta: com relação à geometria das moléculas 1, 2 e 3, na figura acima, é correto afirmar: a primeira tem 3 ligantes e não sobra par, já que o carbono é 4A. Ó. 1, 2, 3, 4 elétrons ligando. Logo, o que é que a gente tem aí? A gente tem um triângulo, ela é trigonal. Com 3, quando sobra um par de elétrons, ela é piramidal. E aqui, olha, quando eu tenho 4 ligantes, ela é tetraédrica. Então, trigonal é plana, piramidal e tetraédrica são espaciais. Então, apenas 1 e 2 são planas, apenas 1 é plana, apenas 2 é espacial, 1 é plana e as outras são espaciais. Então, a gente já sabe que apenas 1 é uma figura plana. Olha aí, temos aí, ó, trigonal, não sobra par de elétron, então você tem uma estrutura trigonal, plana. O segundo, NH3, a gente acabou de ver, sobra um par do elétron, de elétron no nitrogênio. Então ela é uma pirâmide. Pirâmide é um espacial, né? E por último, CCl4, 4 ligantes, é um tetraedro, também é espacial. Então a resposta à letra D, apenas 1, é uma figura plana. Legal, né? Então você vê, né, pessoal? A gente estudou geometria das moléculas, das primeiras moléculas. A gente nem estudou ainda quando tem, por exemplo, 5 ligantes. Por exemplo, PCl5. PCl5 ela é uma bipirâmide trigonal. E quando tem 6 ligantes, SF6, ela é um octaedro. Bem importante. Eu vou deixar um slide com todas as geometrias para você dar uma olhadinha. Procura lá no Instagram, que vai ter também geometria da molécula para você, ou geometria das moléculas para você. Certo? Vamos para cá, agora eu quero mostrar outra coisa. A polaridade da molécula. Pessoal, é fundamental, tá? Se você entender a polaridade, tudo vai ficar fácil. Não confunda a polaridade da molécula com polaridade da ligação. São coisas totalmente diferentes, tá? Por exemplo, polaridade da molécula depende de um vetor chamado μ, vetor momento de polo. μ é uma letra grega, né? Então, o vetor momento de polo diz assim: se o vetor for igual a zero, a molécula é apolar. Se ele for diferente de zero, a molécula é polar. Então, vetor igual a zero, molécula apolar. Vetor diferente de zero, moléculas polares. Olha a eletronegatividade. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospício. O flu é o mais eletronegativo e ela vai diminuindo os valores de eletronegatividade nessa ordem. Então, pessoal, aqui, ó, molécula apolar. O2, os dois elementos têm a mesma eletronegatividade. Então, cada vetor vai puxar para um lado, a resultante vai ser o quê? Zero, não é? Esse puxa com a eletronegatividade e esse puxa com a mesma. Vetores diferentes, né? Vetores iguais, desculpa, com a mesma direção sentido. E aqui você vai ter um para cada lado, μ igual a zero. Olha aí, a molécula polar. CO2 também, ó. O oxigênio puxa para um lado, o outro oxigênio puxa para o outro. Vetores iguais. Então eles se anulam. Como eles se anulam, μ igual a zero. Só que na hora de uma prova, a gente não vai fazer assim, tá? A gente vai fazer de uma maneira mais simples. Olha, HCN. O hidrogênio puxa com uma força e o nitrogênio puxa com outra. Lógico que eles têm diferentes eletronegatividades. Então aqui o μ é diferente de zero. Mas olha, presta atenção. Olha, deixa eu botar o quadro. Já chegou o quadro. Olha, deixa eu botar ele aqui que ele caiu. Vê, pessoal. Se você chegar e analisar aqui comigo, vê. BeH2. Gustavo, essa molécula é polar ou apolar? Calma. BF3, trifluoreto de boro. Tá? CH4. Tá aqui. Certo? Aí vem, ó. PCl3. Tá?
NH3, CH4. Eu estou perguntando a polaridade da molécula, tá? CHCl3. Me diga uma coisa, pessoal. Quantas ligações a gente tem aqui? Bora ver? No BH2 eu tenho 2 ligações e tenho 2 ligantes iguais. Toda vez que o número de ligação é igual ao número de ligantes iguais, Mi é igual a 0. Ou seja, eu estou perante uma molécula apolar. Tá vendo? Aqui agora, BF3. BF3 tem quantas ligações? 3. E quantos ligantes iguais? F, F, F. Então, eu tenho 3 ligações e 3 ligantes. Então, Mi é igual a 0. Eu estou perante uma molécula apolar. Tá vendo tu? CH4, quantas ligações? 4. E quantos ligantes iguais? 4, né? H, H, H. Então, Mi igual a 0, uma molécula apolar. Gustavo, PCl3 também é apolar, né? Por quê? 3 ligações e 3 ligantes. Muito bem. Só que fósforo é família 5A. E aí você já vai aprender. Sobre o par é polar. Sobre o par é polar. Sobre o par é polar. Pum, pum. Sobre o par, pum, pum. É polar. Pum, pum. Sobre o par é polar. Sobre o par, polar. Sobre o par, polar. Então aqui, ó, sobre o par é polar. Nitrogênio é família 5A. Sobre o par, ela é o que, pessoal? É polar. Então, Mi diferente de 0. Isso aqui é uma molécula polar. Tá vendo? CH4, quantas ligações? 4. E quantos ligantes iguais? 4. Mi igual a 0. Molécula o quê? Apolar. Gustavo, então quer dizer que CCl3H ela é polar? É, porque tem 4 ligações, mas só tem 3 ligantes iguais. Então, Mi diferente de 0, nós estamos perante uma molécula polar. Então, quando o número de ligações for igual ao número de ligantes, a molécula apolar. Quando o número de ligações for diferente do número de ligantes, molécula polar. Com um detalhe: se sobrar parzinhos de elétron, a molécula é polar. Se sobrar parzinho de elétron, a molécula é polar. Ai, meu Deus, que professor ridículo. Mas é para entender, certo? Vamos embora. Olha aí. Então, pessoal, faz sempre assim, ó. Aqui você vai ter o quê? Olha para cá. H2O, sobrou par. Sobrou par é polar. Oxigênio é família 6A. Então, sobra par. Não é? Aí, ó, BH3. 3 ligações de 3 ligantes iguais. Então, molécula apolar. Não sobra par de elétron. Não tem que fazer vetor, não. Certo? Aqui, ó, NH3. Sobra par do nitrogênio. Sobrou par é polar. Gustavo tem que saber a tabela periódica, né? Tem, né? Aí é meio básico, né? 4 ligações, 4 ligantes iguais. Molécula apolar. Muito bem, tá vendo como você está bem? Gosto de ver assim. Olha aí. E aqui, ó, CH3F, 4 ligações e 3 ligantes iguais. Uma diferente. Então a molécula é polar. Ah, é a velha simetria. Então, moléculas sempre polares, angular e piramidal, e sempre apolares, hidrocarbonetos, tá? Conta o número de pares de elétrons e lembre-se, se o número de par de elétrons for igual ao número de ligações, ligantes iguais, então a molécula é apolar. Se sobrar par de elétron ou tiver ligante diferente, a molécula é polar. Não é bonitinho? Bonitinho demais, né? Olha a dicasinha aqui sobre o par é polar. Não esqueça que é importante. Sobre o par é polar
tá? E aqui, ó, pessoal, não interessa se é dupla ou simples, né? Mas aqui, ó, 3 ligações, eu conto a dupla como uma ligação, viu? Não conta como dupla, não, é ligação. Mas eu tenho somente 2 ligantes iguais e um diferente, então ela é polar. E aqui, ó, 2 ligações e 2 ligantes iguais, molécula apolar. Gustavo, diz aí, o que quer dizer isso? Quer dizer assim, polar geralmente dissolve polar e apolar dissolve apolar. Hidrocarboneto, gasolina, gasolina é apolar. Então, ela dissolve no óleo, não é verdade? Água é polar. Água dissolve gasolina? Não, porque água é polar e gasolina é o quê? Apolar. Então, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Olha aí, dados os compostos do estado líquido, água, CCl4 e C6H6, ele quer que você represente a estrutura, diga quem é emissível e a polaridade. Ó, água, a gente estudou hoje, sobre o par é polar, então ela é uma molécula polar, angular, né? CCl4, 4 ligações e 4 ligantes, ela é uma molécula apolar, certo? E C6H6, hidrocarboneto, apolar. Por que hidrocarboneto? Porque tem carbono e hidrogênio. Se só tem carbono e hidrogênio, ela é sempre apolar. Então, olha aí, ó, apolar com água não mistura, immiscível. Faz uma mistura heterogênea, onde quem boia é o hidrocarboneto. Hidrocarboneto, lembra de petróleo, tá? C6H6 é apolar, CCl4 também é apolar. Então, elas se misturam, mistura homogênea. Semelhante dissolve semelhante, tá? E aí, pessoal, não esqueça. Gustavo, tem exceção? Claro que tem, né? Às vezes você tem moléculas que são polares, mas que uma dissolve na outra, tá? Agora, vê bem, pessoal. Tem uma coisa que eu queria muito que vocês entendessem aqui agora, tá? Vem para o quadro, que é o melhor lugar para a gente aprender isso. Vamos lá. Olha, imagine, a gente acabou de ver CO2 é uma molécula apolar, não é? CH4, hidrocarboneto, é apolar. O2 é apolar. Então, pessoal, uma molécula de CO2 atrai outra, uma de CH4 atrai outra e uma de O2 atrai outra. É uma atração bem fraquinha, tá? É uma atração bem fraquinha. Essa atração ocorre entre moléculas o quê? Entre moléculas apolares. Elas estão ali, né? Feito um ímã atraindo o outro. Então, isso aqui, pessoal, a gente diz, sabe o quê? Que é uma interação molecular, ou seja, uma ligação entre moléculas. Elas só se atraem, chamada interação de Van der Waals. Olha que bonitinho. Exatamente, força de Van der Waals ou dipolo induzido, tá certo? Então, essa é uma interação que o que, pessoal, ocorre entre, olha que bonitinho, entre moléculas, olha, me acompanha aí, hein? Entre moléculas apolares. Tá vendo? Ocorre entre moléculas apolares. Agora, imagine que a gente tem aqui, ó, CH3Cl. É uma molécula polar. Concorda comigo? H2S é uma molécula polar também. Não é isso? É uma molécula polar. PCl3 também é uma molécula polar. Então imagine agora que eu tenho duas moléculas polares próximas. Um polo, aí você ainda vê mais claramente, né? Um polo atrai o outro, não é verdade? Um polo atrai muito o outro. Então aqui há uma atração entre moléculas polares, que a gente chama de dipolo, dipolo ou dipolo permanente. Certo? Que a gente vai ter que ela ocorre entre quem, pessoal? Entre moléculas
Lares. Legal, né, Gustavo? Eu também acho. E olha, pessoal, a gente pode ter um terceiro caso. Ó. Vê esse aqui como é bonito. A gente pode ter, por exemplo, o hidrogênio de uma molécula ligada a FON de outra. FON, que são os 3 elementos mais eletronegativos. Então, aqui, ó, HF com HF, H2O com H2O, NH3 com NH3. Sabe como é o nome disso? Pontes de hidrogênio, que é uma ligação que ocorre entre hidrogênio mais FON. Sempre entenda, as ligações intermoleculares são responsáveis pelo ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, por todas as propriedades físicas de uma molécula. Então, pessoal, hoje a gente fez uma revisão extensa. É importante que você revise, que você olhe lá no caderninho e qualquer coisa procure a gente. A gente está aqui para isso, tá? Beijo para todo mundo. Qualquer dúvida me procura, tá? Tchau, pessoal. Valeu e dá uma força aí. Ó, segue meu canal, tá? Gustavo Holanda, por favor. Tchau, pessoal. É verdade, segue mesmo.